A todos. É um prazer, neste final de tarde, início de noite, estar a partilhar um momento para refletir sobre metodologia de investigação, particularmente com a utilização do WebQDA. É mais uma vez um prazer também estar a colaborar nesta parceria com a equipe do WebQDA e eu vou iniciar esta sessão com um pequeno enquadramento, porque, como a Sónia referiu, talvez alguns dos presentes já sejam recorrentes no conhecimento do WebQDA, mas imagino que estejam outros estudantes, professores ou investigadores que estejam a colaborar pela primeira vez. Então seria para mim importante fazer aqui um pequeno enquadramento, que vou fazê-lo de uma forma relativamente rápida. Como é que tem sido a minha experiência em relação à utilização do WebQDA? Isto pode ser também relevante para outros interessados na utilização do sistema. Em determinado momento da minha carreira académica, essencialmente ali próximo de 2009, 2010, eu passei a utilizar como metodologia da pesquisa a abordagem qualitativa e foi coincidente com o arranque de várias ações por parte da equipe do WebQDA, e eu sempre tive uma preferência por utilizar tecnologias na pesquisa. Eu sempre senti que a tecnologia não nos resolveria todos os problemas enquanto investigadores, que temos a responsabilidade de conhecer e dominar os métodos, as técnicas, a construção dos instrumentos, mas há momentos em que a tecnologia operacionaliza de uma forma bem mais eficiente e torna, em muitos casos, o nosso trabalho mais rápido, mais consistente, e sobre isso irei falar daqui a pouco. Então, quando conheci o WebQDA, eu já era utilizador de outro sistema, mas achei, e continuo a ter essa percepção, que a curva de aprendizagem na utilização do WebQDA é uma curva de aprendizagem relativamente rápida e permite que essa aprendizagem seja rápida não só para mim, que podem achar que sou um utilizador que domino com mais frequência da utilização de meios tecnológicos, mas eu tenho verificado também que, para além dessa curva de aprendizagem que no início foi pessoalmente rápida, ela é também rápida para alunos e para muitos dos meus orientandos. Então essa foi uma outra característica e que ainda hoje também confio e nessa variável. Outro elemento para mim importante foi a questão do interface do aplicativo. Ele tem um interface simples e intuitivo. A outra dimensão foi a questão da dimensão colaborativa. O sistema permite que não só eu, mas também outros pesquisadores, investigadores ou orientantes possam ter acesso ao mesmo projeto, e isso dá uma dimensão muito interessante para quem faz investigação, nomeadamente qualitativa. Outro elemento é a questão de processos constantes de melhorias. Quem é utilizador há algum tempo pode subscrever exatamente isso que eu estou a dizer. A equipe do WebQDA está constantemente preocupada em fazer ajustes e melhorias no sistema, melhorias no sentido de trazer valor acrescentado ao mesmo. E isso acontece porque na matriz de desenvolvimento do WebQDA, de facto, há uma vasta equipe de investigadores com experiência, pesquisadores do terreno que estão diariamente nas universidades, a participar em eventos, em coordenar grupos de investigação e projetos, e incorporam no sistema todo esse know-how que é extremamente significativo para nós e que nos dá um conforto de que o sistema responde às necessidades e principalmente aos vários tipos de metodologia. Então, passado isto, partilhar agora convosco porquê utilizar o WebQDA na pesquisa qualitativa. Essencialmente pela versatilidade, ou seja, o WebQDA, na minha visão e da minha experiência, ele adapta-se a vários tipos de metodologias qualitativas.
tanto esteja eu a trabalhar com estudos de caso, com análises de diversos tipos, como as que vou hoje apresentar aqui no caso de análise de conteúdo. Eu estou aqui a visualizar que alguém está a indicar que não tem qualidade do som. Não sei se a Sónia pode confirmar ou não que está a acompanhar mais de perto essa questão do chat. O som está bom, Miguel. Está bom? Pronto. Sim, talvez sim, seja sim. alguma questão de dificuldade mesmo de quem sim. está a ouvir na configuração dos seus equipamentos. Então vou continuar. Outro elemento é a questão do tratamento de dados com diversos tipos de fontes. O WebQDA permite que nós, investigadores, possamos ter como fontes de dados documentos em texto, Word, PDFs, imagens, vídeos, áudios. Então isso abre um leque muito vasto no tratamento de diversos tipos de fontes. Ainda para mais, o WebQDA tem uma forte contribuição para uma coisa que eu acho fundamental na qualidade das investigações, que é a melhoria nos procedimentos metodológicos, que é uma fragilidade que eu, particularmente enquanto membro muitas vezes de júris de mestrado, de doutoramento, verifico, onde eu sinto mais fragilidades, como eu referia nos projetos, é muitas vezes na forma como se apresenta a metodologia, como se descreve os seus procedimentos, como se descreve as suas análises, e isso é extremamente difícil de fazer na análise qualitativa. Ao invés das análises quantitativas, que muitas vezes o modus operandi está perfeitamente definido, na análise qualitativa nós muitas vezes assistimos a projetos que apresentam os dados de uma forma meramente descritiva, sem um aprofundamento de descrição, como nós encontramos em muitos projetos de análise quantitativa. E eu sinto que a utilização do WebQDA foi particularmente significativa nessa matéria, na forma como nós, na análise qualitativa, e vamos ver isso hoje, quando eu apresentar um exemplo de um projeto no qual estou a trabalhar para fazer a análise de conteúdo, enquanto que ele nos auxilia na apresentação das nossas categorias de análise, na forma como fazemos a atribuição de unidades de análise às respectivas categorias, como depois apresentamos a sistematização na forma, por exemplo, de matrizes e como podemos criar relatórios de tudo isso. Então esse é um dos aspectos que eu acho importante da utilização do WebQDA na análise qualitativa. Sinto também que o WebQDA nos auxilia na construção de uma maior qualidade e consistência interna das nossas investigações. E isso é um fator essencial para quem está na carreira ou no papel de investigador, nomeadamente na hora de submeter um trabalho, seja uma tese, seja uma dissertação, ou até mesmo um artigo científico para uma publicação relevante. Essas questões são extremamente importantes na hora de um avaliador, seja um júri de uma banca ou, eventualmente, um revisor numa revista conceituada. E, por fim, não sendo o menor, mas, por fim, dos 5 exemplos que eu tenho aqui para apontar como aspectos que eu acho importantes para a utilização do WebQDA, é que a análise dos dados é perfeitamente simples de fazer, nomeadamente através das matrizes de resultados, onde nós conseguimos com relativa facilidade cruzar elementos entre as nossas categorias, entre as características das pessoas que entrevistamos, das instituições que pesquisamos, etc. Então eu reuniria estas 5 características como essenciais, no meu ponto de vista, para a utilização do WebQDA nos projetos que visam a utilização de metodologias de abordagem qualitativa. Fazendo esta introdução, passo agora a fazer uma pequena nota sobre a questão do que é a análise de conteúdo. Ora bem, eu decidi partilhar convosco algumas notas sobre a análise de conteúdo só para sistematizar, porque também desconheço um pouco quais são os vossos ritmos e os vossos know-hows na área de análise de conteúdo e apenas para deixar umas notas para pontuarmos apenas esta matéria. Todos nós que estamos relativamente experientes nesta área sabemos que uma das referências é sem dúvida da Barnum,
onde aponta que a análise de conteúdo abrange iniciativas de explicitação, sistematização, a expressão de conteúdo de mensagens, com a finalidade de se efetuarem deduções lógicas e justificadas a respeito da origem dessas mensagens. Um conjunto de técnicas, ainda segundo Bardin, técnicas de análise de comunicação, visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens e indicadores que permitam inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepções destas mensagens. Ora bem, eu gostaria de destacar aqui a definição, na definição de Bardin, o aspecto dos procedimentos sistemáticos. Esta é, de facto, como eu referia nos instantes iniciais, uma característica que muitas vezes apresenta algumas fragilidades na redação dos textos científicos quando a análise de dados é feita de natureza qualitativa e, nomeadamente, com a técnica de análise de conteúdo. Eu verifico, em alguns casos, e desculpa-me a expressão, que em alguns trabalhos o que eu verifico é quase um copiar e um colar de transcrições que encontramos nas entrevistas ou noutros documentos, e muitas vezes falta, de facto, estes procedimentos sistemáticos que revelem a quem vai ler os nossos textos científicos qual foi efetivamente a sistematização que nós tivemos em conta para fazer o tratamento e também, consequentemente, a apresentação dos nossos dados. Então, esta questão, para mim, é extremamente importante. Depois, ainda também em relação à análise de conteúdo, podemos ver também que a análise de conteúdo, numa perspectiva de stricto sensu, define-se como uma técnica que possibilita o exame metódico, sistemático, objetivo, e eu chamo aqui a atenção para este facto, mais uma vez, e recordo uma conversa que em algum momento do meu percurso académico tive com um colega que era um pouco cético em relação à utilização de abordagens qualitativas. E uma das críticas que ele apontava à abordagem qualitativa era essencialmente a falta dessa clareza, dessa objetividade na utilização das técnicas e particularmente na apresentação dos resultados. E eu considero que, em parte, ele tinha razão, porque isso é um descuido que nós encontramos com alguma frequência. Então, este aspecto de trabalhar com abordagens qualitativas, ela requer também que nós, enquanto investigadores, nos preocupemos na organização, no tratamento e na redação do nosso texto científico, de modo a que se torne claro que nós, investigadores, tivemos uma determinada metodologia, com procedimentos, com técnicas que foram aplicadas e de as descrever de uma forma bem objetiva. Então, eu partilho, recorro aqui como apoio a um texto produzido por colegas que colaboram também com a equipe do WebQDA e recorro a esse documento para vos dizer de uma forma sistemática como é que nós podemos então realizar a análise de conteúdo em 7 passos com o WebQDA. E vamos começar pelo primeiro, portanto não vale a pena eu estar a fazer uma leitura de todos eles, vamos passar individualmente. Então, no primeiro momento, nós devemos ter bem claro a definição do nosso problema, dos objetivos de trabalho e da nossa fundamentação teórica. Este primeiro passo não está diretamente associado ao trabalho com o software WebQDA e é essencial para que o investigador tenha bases no uso do software. Então, o WebQDA ele, não tem um procedimento para nos ajudar a formular estas questões, mas elas são extremamente essenciais para que nós tenhamos-las de uma forma bem clara, para que na hora de tomarmos decisões ou começarmos a fazer a organização dos nossos dados do WebQDA, nós saibamos perfeitamente qual é que é o nosso objetivo, qual é que é o nosso suporte teórico, que muitas vezes a base teórica para um trabalho de abordagem qualitativa é extremamente importante e que determina todo o percurso, não é? Muitas vezes uma base teórica é determinante para a nossa tomada de decisão, porque se eu estou, por exemplo, a estudar sobre
à área da educação e eu quero fazer uma abordagem sobre os princípios de Piaget, isso vai ser determinante na hora de eu tomar algumas decisões em relação à análise dos dados, em relação à estruturação das categorias, etc. Então, esse é o primeiro passo que o investigador deverá ter bem claro. Segundo passo, a organização do corpus de dados. A construção e análise de um corpus de dados constituem algo de completo e dinâmico, sendo necessário uma ferramenta que flexibilize esse processo. Introduzir novos dados e categorias ao longo de várias fases no processo de análise, sem a utilização do software específico, é algo demasiado árduo. Então, neste momento, o software WebQDA, ele já nos tem algo para ajudar. A organização de dados é, de facto, algo essencial e que nós, enquanto investigadores, precisamos, em muitos momentos, de avançar, retroceder, rever, reformular. Eu recordo e digo muitas vezes aos meus orientandos que recomendo a utilização do WebQDA, o quanto que eu sofri em alguns momentos na fase do meu doutoramento, em que na hora que apresentava ao meu orientador a organização dos meus dados, eu ficava ansioso se ele provavelmente me fizesse propostas de reformulação ou na hora de pedir um parecer a outros especialistas em relação ao sistema de categorias, se eles fizessem propostas que iriam alterar significativamente a forma como eu tinha previsto organizar os meus dados. Porque se isso acontecesse, o volume de trabalho que eu tinha, ele iria duplicar, quadriplicar, porque de facto era um volume muito grande de dados e isso iria ter uma influência na gestão do meu cronograma muito significativa. Então nós, na utilização do WebQDA, conseguimos não só ser mais eficientes na organização, como também podemos ter uma ajuda preciosa na gestão do nosso tempo, porque de uma forma extremamente flexível fazemos essa reorganização dos nossos dados. Um terceiro passo é fazermos a leitura dos dados, não é? No meu caso, eu vou trabalhar com o exemplo que vou apresentar com entrevistas, então é preciso fazer uma leitura inicial para nós compreendermos o que é que os dados possuem, não é? O WebQDA tem funcionalidades que podem ajudar nesta primeira definição das nossas categorias, independentemente do caminho que definirmos, sejam criação de categorias emergindo dos dados, designadas de categorias empíricas, ou através do nosso referencial teórico, as chamadas categorias teóricas, que noutras vezes também elas são apresentadas como categorias construídas a priori, no caso, o exemplo das categorias teóricas, ou das categorias criadas a posteriori da análise dos nossos dados. Isto aqui vai depender muito da natureza do pesquisador, da sua metodologia, do tipo de trabalho que tem, se é um trabalho que vai ter uma perspectiva mais de confirmar um pouco o que já diz a ciência no seu referencial teórico, ou se é um trabalho de uma pesquisa mais exploratória, em que nós vamos deixar, de facto, os dados falarem por si, e então, nesse caso, vamos construir as categorias a posteriori, ou como aqui temos apresentados no slide, como categorias empíricas. O volume de dados muitas vezes é muito significativo. Eu vou-vos partilhar um projeto com 10 entrevistas e só nessas 10 entrevistas o volume de dados é muito considerável. O WebQDA tem técnicas e recursos, aliás, como a procura de palavras mais frequentes ou pesquisar alguma coisa no texto, e isso é essencial para nós fazermos aquilo que muitas vezes é chamado de uma leitura inicial ou uma leitura flutuante, em que nós conseguimos entender um pouco melhor como é que os dados falam connosco. E muitas vezes temos definido um quadro de categorias que, após a leitura dos nossos dados, ou o questionamento inicial aos nossos dados, que no WebQDA pode ser feito pelas palavras mais frequentes ou pela pesquisa no texto, muitas vezes isso vai contribuir para que nós pensemos na reorganização das nossas categorias, ou na exclusão de algumas categorias, ou na criação de mais categorias de análise, e estabelecer aí um diálogo com o nosso orientador, com o nosso grupo de pesquisa, para consolidar, de facto, essa estrutura. Então, isso é um elemento importante e que o WebQDA nos ajuda. Como exemplo, dou-vos aqui uma breve imagem, que daqui a pouco vou mostrar no sentido real, através do projeto que eu tenho. Isto é uma imagem onde nós visualizamos
próprios prints de ecrãs do WebQDA, onde é possível verificar aqui, nesta imagem mais central, uma lista das palavras frequentes e nós, inclusive, com o WebQDA, podemos depois fazer uma exportação desta tabela, que surge aqui, uma tabela de frequências absolutas, e podemos exportá-la para uma outra aplicação, um outro software de dados, como por exemplo o Excel, e aí fazer representações gráficas, fazer outro tipo de tratamento estatístico, se for o caso. Então isto é extremamente importante de ser realizado. Quarto passo, o passo da elaboração das nossas categorias e das codificações. Entende-se que o WebQDA tem no sistema de codificação o seu cérebro. Isso não significa que existam processos de inteligência artificial aqui no software que codifiquem ou criem essas categorias. É o próprio utilizador que escolhe, cria e interpreta as palavras e frases que poderão ser designadas por muitos referenciais teóricos como as nossas unidades de análise no seu corpo de dados. Então vejam um aspecto extremamente importante. O WebQDA, ele não cria as categorias e ele não faz a codificação. Nem poderia ser de outra forma, porque na metodologia de análise qualitativa o papel do investigador é essencial. A característica, o perfil, a experiência, a sensibilidade do investigador na análise qualitativa, ela é determinante. Se existem momentos em que nós, num projeto de análise quantitativa, conseguimos transferir algumas tarefas para um tradutor, para alguém que introduz os dados, para alguém que faz um tratamento estatístico em que está claramente identificado quais são as variáveis, o tipo de testes estatísticos, na análise qualitativa, como sabem, isso não é possível de fazer, o risco é muito grande, porque há um grande vínculo e uma grande ligação entre o investigador e os seus dados. Ele conhece o referencial teórico, ele conhece o ambiente, ele conhece o contexto, ele conhece os procedimentos. Então, nós não conseguimos estabelecer uma separação entre o investigador e os dados. Então, terá que haver um papel importantíssimo do próprio investigador, que será o utilizador, e ele que vai escolher, criar, interpretar os seus dados para criar um sistema de categorização. Nessa área no WebQDA, o utilizador pensa e estrutura os dados em atributos, em rótulos e em códigos, e estes são descritivos ou interpretativos. Estes códigos não são estruturados de uma forma aleatória ou improvisada, mas de acordo com as ferramentas que daqui a pouco nós vamos ver no WebQDA. Aqui temos um pequeno exemplo de uma transcrição de uma entrevista, onde nós, utilizadores e pesquisadores, selecionamos uma parte do texto, e cá está, isto é denominada unidade de análise, que em algumas pesquisas pode ser um parágrafo, uma frase, partes de uma frase, partes de uma imagem, para quem trabalha com investigação por imagem. Então selecionamos a nossa unidade de análise, aquela que tem relevância, alguma relevância para os objetivos da nossa investigação, e com uma seleção através do rato ou do mouse, em função do termo que o mais utilizam, nós temos do lado direito depois do ecrã a possibilidade de marcar a categoria ou subcategoria chamada no WebQDA de código, e com isso nós vamos fazendo o processo de categorização. No passo número 5, nós passamos para a formulação das questões. Portanto, o WebQDA tem diversas funcionalidades para apoiar o processo de questionamento e de pesquisa. Se a codificação, como vimos há pouco, era o cérebro do WebQDA, podemos interpretar que o questionamento é o coração. Estas funcionalidades permitem efetuar pesquisas nos dados que não seriam viáveis ou mesmo possíveis sem estes recursos. Estas ferramentas não dão respostas diretas, como não acontece também noutras ferramentas, às nossas perguntas, mas um conjunto de indicadores que nos ajudam a construir essas respostas. E a grande vantagem, como eu referi há instantes atrás, é que o WebQDA permite-nos sempre voltar atrás e refazer parte do nosso processo, com o intuito de quê? De aumentar aquilo que é muito importante para nós, investigadores nesta área, que é a questão da validade interna da nossa análise. E temos aqui um pequeno exemplo. Imaginem que a nossa questão de investigação era que hábitos eu devo ter em consideração para alcançar os 100 anos de idade.
As perguntas para os nossos dados codificados era saber sobre os cuidados alimentares, qual a opinião dos entrevistados referentes, por exemplo, à variável profissão, e as funcionalidades do WebQDA. Iríamos elaborar uma matriz que cruzasse o atributo profissão com as subcategorias de alimentação. Qual era o alcance da nossa pesquisa, da nossa busca? Apenas nas entrevistas. Imaginem que seria uma investigação que nós teríamos análise, por exemplo, por entrevista, mas também poderíamos ter análise documental. Então nós definiríamos que esse alcance seria apenas para a parte das entrevistas. E iríamos ter as nossas observações ou as nossas inferências em face àquilo que os dados nos iriam trazer. Então este é um exemplo de um quadro que nos pode servir de guia para, no momento de utilizarmos o WebQDA, fazermos a relação entre as questões de investigação, as funcionalidades do sistema e a natureza e as respostas dos nossos dados. No passo 6, a elaboração das matrizes de análise, ou seja, é aqui que nós de facto vamos fazer os nossos relatórios de dados através das matrizes. O questionamento que se deve formular para estruturar o desenvolvimento das matrizes são uma das mais importantes, versáteis funcionalidades que nós conseguimos ter com o WebQDA. A elaboração de matrizes vão cruzar as codificações descritivas, aquelas que caracterizam os sujeitos que entrevistamos, as instituições, os documentos, com as codificações interpretativas, aquelas que nós analisamos dos dados e, em boa parte, os nossos códigos ou as nossas categorias e subcategorias. Temos aqui um pequeno exemplo, uma área onde estão já algumas categorias estabelecidas e nós selecionamos quais são as categorias que nós desejamos para estabelecer e construir uma matriz de análise e o WebQDA posteriormente constrói-nos uma matriz que cruza os nossos códigos e que nos permite, por exemplo, depois também elaborar gráficos, este aqui realizado através de uma exportação, por exemplo, para Excel. E por último, nesta fase inicial do nosso webinar, a apresentação dos resultados. A estrutura do texto da apresentação de dados, siga muito aproximadamente a estrutura da matriz, isto é, os temas, as categorias, as subcategorias poderão vir a construir capítulos, subcapítulos ou as alíneas do texto. Na sequência da proposta de um equilíbrio entre essa análise quantitativa e a qualitativa, a apresentação poderá ser feita combinando texto descritivo, interpretativo, com tabelas, quadros sinótipos, uma das áreas que o WebQDA ultimamente tem acrescentado também algumas funcionalidades, e matrizes. Esta atenção aos indicadores é ainda um facto de aprofundamento da análise, na medida em que na passagem à escrita de apresentação de dados haverá sempre aspectos e lógicas do discurso que no momento da construção da matriz podem não ter sido objeto de ponderação. Então este aspecto da apresentação dos resultados é sem dúvida um dos elementos importantes e que nós devemos de zelar na elaboração de um texto científico quando a abordagem é feita por técnicas mais qualitativas. Se, como dissemos anteriormente, seguirmos a estrutura da matriz na elaboração do texto, convém, por exemplo, no início de cada capítulo ou subcapítulo, redefinir operatoriamente o conceito ou os conceitos de onde partimos, definir as categorias, as subcategorias e dizer que, de facto, como é que elas foram construídas e os critérios que estiveram subjacentes à sua escolha. Eu agora vou deixar de partilhar a apresentação e vou ter acesso ao WebQDA, a um projeto no qual eu vou apresentar um pouco de tudo aquilo que eu referi agora nestes passos. Eu vou aqui iniciar a sessão na área do meu WebQDA. Pronto. Eu vou essencialmente concentrar a minha demonstração nos aspectos relacionados com a análise de conteúdo das entrevistas. No entanto, fica difícil de eu fazer tudo isso sem explicar de uma forma muito breve algumas questões gerais do funcionamento e da organização do WebQDA, porque eu presumo que alguns dos participantes possa não ter um conhecimento profundo ou ser das primeiras vezes que está
a utilizar o sistema. Então, o que nós temos aqui é a área inicial do software, onde está uma lista de projetos, cada um de nós pode ter um ou vários projetos no sistema. Ele permite que cada um dos projetos seja partilhado por vários utilizadores. Eu posso convidar outras pessoas para terem acesso ao meu projeto. Isso é uma das questões que eu dizia no início da questão colaborativa do software, algo fundamental, particularmente nos casos, por exemplo, em que estamos a trabalhar com um grupo de investigação, várias pessoas querem trabalhar sobre os dados, ou no caso, por exemplo, de termos um trabalho em que somos orientadores ou orientandos e queremos que os nossos orientandos tenham acesso, ou o nosso orientador de mestrado ou de doutoramento, ele também possa analisar e consultar e comentar os meus dados. Então isso é algo fundamental. Ou em alguns casos, e aqui particularmente em nós poderia ser muito importante, no momento em que precisamos de construir ou de validar a nossa estrutura de categorias de análise, um dos processos, conforme penso que é do conhecimento de muitos de vós, para validar essa estrutura é pedir a outros investigadores que dominam a área de conhecimento que estamos a trabalhar, para eles comentarem, apreciarem essas categorias. Ou também, quem sabe, fazer uma análise com alguns testes de concordância, permitindo que alguns investigadores, por exemplo, voltassem a classificar os dados para ver se tinham um nível de concordância connosco ou não. Então isso é uma outra possibilidade, essas técnicas de validação dos dados qualitativos, que inclusive existe um artigo muito interessante sobre isso no blog do WebQDA, para quem depois quiser procurar. Então eu vou entrar agora aqui no meu projeto, que é este projeto que está aqui de relações internacionais. Só uma pequena explicação, este projeto ele está em andamento, ele não está ainda completamente concluído, e é um projeto que tem por objetivo analisar a estratégia de relações internacionais na universidade onde eu trabalho. Foram feitas várias entrevistas a pessoas que ocupam cargos na gestão, em cargos de gestão como pró-reitores, como diretores de instituto ou como gestores de centros ou de outras unidades de gestão. E o objetivo era essencialmente analisar, conhecer a percepção de todos esses quadros de gestão da universidade sobre a estratégia de internacionalização, porque, para quem não conhece, uma das matrizes essenciais da nossa universidade é a sua missão internacional. O que temos aqui é a primeira área de visualização do projeto. Quando eu disse há pouco que o interface era simples e a curva de aprendizagem também muito rápida, era em parte por isso. Vocês vejam que nós temos logo no início do nosso projeto um conjunto de informação rápida que nos permite ter uma visão global sobre o caso. Então nós temos uma área aqui assinalada de vermelho das nossas fontes, que é onde nós enviamos para o software as fontes dos nossos dados, as entrevistas, os vídeos, as fotos. Temos aqui uma área identificada de azul, que é a área da codificação, onde nós vamos criar os nossos códigos de análise, as nossas categorias e subcategorias. E temos uma área verde, identificada de cor verde, que é a área dos relatórios, ou a chamada área pelo WebQDA do questionamento. Eu tenho aqui já algumas coisas construídas em relação a isso, e tenho na área central o meu mapa de códigos, que de uma forma relativamente simples eu posso já consultar e ver quais foram os códigos e subcódigos, ou categorias e subcategorias que eu construí. Então, tenho aqui um quadro inicial, uma imagem inicial, que me dá uma visão holística de todo o meu projeto e que me permite chegar a vários lugares de uma forma relativamente rápida. Mas eu vou aqui do lado esquerdo abrir a área de fontes para vos dizer como é que eu então, que tinha as entrevistas transcritas, o que é que eu fiz? Eu tenho cada entrevista num arquivo do Word. Porque foi assim, teve a ver com aquela primeira fase que nós vimos nas etapas do WebQDA, que uma das etapas importantes era a organização dos nossos dados. Então, dentro dessa organização, uma das questões foi como é que eu iria organizar a transcrição das entrevistas. Então, elas foram organizadas, cada entrevista
num ficheiro, num arquivo de Word. E nós o que fizemos foi clicar em fontes internas e colocámos aqui cada uma das entrevistas. Eu vou fazer isso para uma entrevista, cliquei em fonte, carregar ficheiros, selecionar um ficheiro, tá? E tenho aqui a pasta das minhas entrevistas e tenho aqui, por exemplo, a entrevista número 11, clico em abrir, eu só vou selecionar uma, mas eu poderia selecionar vários ficheiros ao mesmo tempo e o WebKDA iria importar todos em simultâneo. Já está, carregar. Pronto, então vejam que neste momento a minha entrevista que estava em Word, ela já está aqui como uma fonte interna do WebKDA. Eu fiz aqui a introdução de todas as entrevistas. Durante a investigação, como sabem, na investigação qualitativa, em alguns momentos, nós queremos identificar, criar algum tipo de descrição para os nossos dados. Ou seja, esta entrevista é uma entrevista de um gestor da universidade. De que tipo de gestor? É do género masculino, do género feminino, essas características. Então, como vimos há pouco, haviam códigos descritivos e códigos interpretativos. Eu senti necessidade em criar alguns códigos que foram criados aqui na área de codificação, códigos descritivos, para que na hora de eu introduzir as minhas entrevistas, mas também podia ser feito mais tarde, eu pudesse fazer o seguinte, que era, na hora que introduzo uma entrevista, aqui do lado direito, em classificações, eu pude classificar os gestores por vários atributos. Quais foram os atributos que eu selecionei? Qual era o cargo? Imaginando que esta entrevista dizia respeito a um diretor de instituto, se tinha ou não tinha a experiência na área de relações internacionais, se tinha graduação na área de gestão, administração e relações internacionais, ou curso de pós-graduação na área, ou formação complementar na área de relações internacionais, e se era o género masculino ou feminino. Então, isto eram 6 atributos que eu tinha definido de conhecer todos os entrevistados. Ainda para fechar aqui a parte da introdução das fontes, eu tomei algumas notas já no meu projeto. Isto é possível fazer aqui nas fontes. Que tipo de notas eu posso colocar aqui no WebKDA? Olha, eu estabeleci uma nota para o guião da minha entrevista, que às vezes eu preciso de fazer uma leitura breve do guião da entrevista para me recordar algumas coisas, então para não estar a abrir outro tipo de documento. Criei aqui também uma nota que eu chamei Conceito de Internacionalização. Que nota foi esta? Eu até vou partilhar convosco. Eu disse assim, ao longo da leitura das entrevistas, entende-se que existem várias visões, conceitos sobre internacionalização. Esta situação merece atenção. Analisar a oportunidade de rever a estrutura de códigos, de categorias, para ser adicionado um código que realize uma apreciação quanto aos conceitos de internacionalização. Analisar uma nova categoria ou um novo código, conceito de internacionalização. Então, por que é que eu introduzi esta nota? Ela não tem, neste momento, nenhum impacto na estrutura da minha análise, nem nos resultados. Mas foi algo que não estava como elemento previsto no início do projeto e que viemos a perceber, após a leitura e a classificação de várias entrevistas, que nos parece que, por exemplo, a missão da instituição, a missão da universidade e o que é a sua visão sobre a internacionalização, os vários gestores têm conceitos de internacionalização completamente diferentes. E isso não estava previsto em nós de ser analisado. Mas os dados estão-nos a dar e muitas evidências que a estratégia é analisada de forma completamente diferente por muitos gestores, porque eles têm visões e conceitos de internacionalização diferentes. Então eu tomei esta nota para que num determinado momento, com outros investigadores que colaboraram, para nós debatermos isso e eventualmente, quem sabe, se isso não terá alguma influência na futura revisão das nossas categorias. Isso aconteceu também para outros aspectos, como quem toma a iniciativa por internacionalização, há algumas divergências sobre isso, sobre o que se entende sobre parceiros internacionais. Então são elementos que eu fui colocando aqui como coordenador desta investigação para que pudesse rever
posteriormente. Então é algo muito interessante e, como sabem, as notas que fazemos durante uma pesquisa qualitativa, mais tarde elas podem se revelar extremamente importantes. Então vou sair da área de notas, vou passar para a área de codificação e aqui eu utilizei a codificação por códigos em árvore. O WebKDA permite-nos criar códigos livres, códigos em árvore. Os códigos livres são códigos que não têm nenhuma estrutura hierárquica de dependência entre si, de categorias, subcategorias ou de dependência. Os códigos em árvore não, têm essa relação hierárquica e no meu caso eu tinha interesse em fazer a análise por códigos em árvore. Está aqui um pouco já da categoria que eu fiz, das categorias e subcategorias. Elas são feitas, uma das formas de criarmos categorias é de criar aqui novos códigos e em função do posicionamento que eu tenho, se eu crio um novo código aqui, eu iria criar agora uma subcategoria para o código de estratégia de internacionalização. Ou se eu quisesse uma nova ação desenvolvida, criaria um novo código e em função da posição que eu tomasse nesta estrutura de códigos, iria ser uma categoria, o código principal, ou subcategoria, ou subcódigo. É possível reduzir ou expandir a visualização destes códigos. E outra coisa que eu fiz aqui foi, além de estabelecer estes códigos, e reparem, estes códigos eles resultaram uma boa parte de categorias a priori, tá? Ou seja, no meu caso, o que é que eu fiz? A grande maioria dos códigos que eu tenho aqui, eles foram criados a priori. Eles resultaram da leitura de algum conjunto de literatura e resultaram em grande parte sobre a estrutura que estava prevista nas perguntas no guião da entrevista. Portanto, principalmente estratégia de internacionalização, as ações desenvolvidas, as ações mais relevantes, quase todas elas estavam no guião da entrevista. No entanto, as subcategorias que nós temos aqui, elas já resultaram de uma análise a posteriori dos nossos dados. Tá bom? Elas foram-se constituindo pela leitura flutuante e geral de todas as entrevistas. E onde é que nós criamos os códigos descritivos que eu mostrei há pouco? Aqui, classificações das fontes. Foi aqui que eu criei aqueles códigos para tipificar, por exemplo, ou descrever os gestores. Eu criei um novo código e depois fui criando atributos para cada um destes códigos. Portanto, foi aqui nesta estrutura que tudo isso foi feito, criei os cargos para os reitores, diretores de instituto, coordenadores de departamento, se tinham ou não tinham experiência, etc. Então essa estrutura que eu mostrei lá no início, na classificação das fontes, ela foi criada na área de codificação, classificações para as fontes dos nossos dados. Antes de mostrar a área de questionamento, vou voltar às fontes para vos mostrar como podemos então fazer classificação ou atribuição numa entrevista de alguns códigos. Vou voltar às minhas fontes internas, que é lá que eu inseri as minhas entrevistas. Está aqui a entrevista número 11. Vou dar um duplo clique. Muito bem, está aqui uma entrevista. Eu faço uma leitura sobre a entrevista. Avaliando os 10 anos, praticamente, a existência da universidade, a gente percebe um retrocesso em relação à estratégia de internacionalização. Ora bem, eu poderia selecionar esta frase, que consideraria como unidade de análise, e achar que este entrevistado está a dar uma perspectiva em relação à estratégia de internacionalização quanto a uma avaliação negativa, não é? Tudo indica que ele está com uma percepção negativa. Então, eu selecionaria esta unidade de análise, selecionaria esta avaliação negativa, que é uma das minhas subcategorias de análise, que já tem 11 classificações, e agora clicaria em codificar. Okay? Portanto, reparem que a categoria já tem mais uma referência e o texto ficou com um sombreado, que se eu arrastar o rato sobre ela, ela está aqui. Eu enganei-me, como é que eu faço para corrigir? Selecionava com o rato ou com o mouse aqui e no canto superior direito deste comentário eu retiraria a codificação. Portanto, descodificava e ela deixava de contabilizar. Entretanto, eu posso continuar e verificar, por exemplo, vamos aqui um pouco mais à frente,
Todas as ações têm relevância, porque elas acabam pensando na formação de um sujeito, consiga perceber e entender. Confirmar aqui um outro dado que possamos aqui classificar. Por exemplo, nós não conseguimos manter a universidade internacionalizada. Mais uma vez, imagine, é uma nova percepção desfavorável em relação à estratégia de internacionalização. Eu posso novamente selecionar, achar que isto, mais uma vez, é uma visão negativa e, de novo, codificar. Na questão 2, no Instituto nós temos algumas ações, claro. Portanto, a questão 2 era uma questão que perguntava que ações estão a ser desenvolvidas no âmbito da internacionalização. No Instituto temos algumas ações, claro que são embrionárias, são tímidas, até pela formação dos nossos estudantes, e estamos a pensar num curso de administração pública mais voltada para um bem prático. Então nós poderíamos considerar que isto seria uma das ações que são desenvolvidas na tipologia ou na subcategoria de cursos. Então selecionaria e codificar. Pois bem, e é este o processo que se faz continuamente para classificar as entrevistas, estabelecendo as unidades de análise que encontramos às respectivas categorias. Uma das questões, e agora também que posso dar como um exemplo bem prático do que eu referi na fase inicial, que era da flexibilidade do software, vejam, eu posso definir neste momento que algo que aparece nas minhas entrevistas e que eu considero extremamente importante e que não fazia parte da minha estrutura de códigos definidas a priori, eu posso achar que esta estrutura de códigos não é suficiente e que eu precisaria, por exemplo, nas ações desenvolvidas, de ter uma outra categoria. Eu não preciso de voltar para a área de codificação, eu posso logo aqui, inclusive, criar um novo código que responde e atende à classificação desta parte da unidade de análise, mas que simultaneamente já vai atualizar toda a minha estrutura de codificação. Então eu posso estar a movimentar-me entre a classificação das minhas fontes e a própria estrutura de codificação de uma forma extremamente fácil, porque o software permite realizar desse modo. Então este processo de classificação descreve-se da forma como eu apresentei aqui, e agora aquilo que nós muitas vezes questionamos, e vou voltar aqui aos códigos em árvore, é e como é que eu analiso e vejo os meus dados, não é? Ora bem, numa primeira análise eu posso expandir aqui as minhas categorias, e eu vejo aqui, por exemplo, na categoria de cursos, não é? Ações relevantes, foram indicados cursos. O que é que foi dito entre cursos? Eu posso chegar aqui e ao clicar na categoria, reparem que à direita já surgem todas as referências que foram indicadas só para os cursos. Né? Indica qual foi a entrevista e a referência que foi utilizada. Mas eu também posso querer conhecer o que é que já foi referido sobre os projetos de pesquisa. E rapidamente, ao clicar nesta subcategoria, que já tem 3 referências, provenientes de 3 fontes de dados, e à direita cá estão quais foram as referências e posso rapidamente visualizar então estes dados. Mas efetivamente a análise dos dados nós vamos fazer aqui nesta área identificada de cor verde, que são os questionamentos. E que tipo de questionamentos podemos fazer para mostrar os resultados destes dados? Podemos construir, por exemplo, questionamentos de palavras-chave, de palavras mais frequentes. Portanto, imaginem que eu vou dizer aqui, eu quero procurar as 20 palavras que são mais frequentes. Isto é um sistema de questionamento, por exemplo, que nos pode ajudar na organização e na leitura flutuante numa fase em que estamos a construir as categorias do nosso trabalho. A quantidade, aqui é onde nós efetivamente quantificamos para o software quantas palavras ele vai identificar. Eu coloquei aqui 20, mas isto é um campo apenas de texto, onde vai ser feito o registro e o controle da quantidade é aqui. A dimensão mínima, eu vou dizer que quero palavras apenas, no mínimo com 4 letras, para não me aparecerem algum tipo de palavras. Clico em salvar. Perdão, eu tenho que colocar aqui as restrições.
Eu vou dizer aqui que eu vou querer inserir todas as minhas fontes internas. Eu podia querer fazer pesquisa só em algum tipo de entrevistas, em algum tipo de dados e não em todos. Vou salvar. Pronto. 20 mais frequentes. Para visualizar o resultado, tenho de dar um duplo clique e cá está. O WebQDA encontrou com palavras mais frequentes para, talvez esta não tenha tanto significado para mim, mas internacionalização tem, países, o nome da universidade, e em função da natureza dos dados, cada um de nós, enquanto investigador, sabe aquelas palavras que têm de facto relevância para a nossa investigação. Por isso também, mais uma vez, a importância do investigador tratar os seus próprios dados. Eu posso visualizar isto na perspectiva de uma nuvem de palavras, e esta nuvem também, se eu quiser, rapidamente eu clico sobre esta nuvem e vou diretamente visualizar os resultados em todas as entrevistas onde a palavra surgiu, às vezes para ver uma situação de contextualização, uma palavra que surgiu e para mim foi surpresa, não estava a contar com essa palavra. Vou voltar à lista de palavras e eu posso, se necessário, retirar a marca de algumas das palavras e fazer a exportação, por exemplo, deste resultado para o Excel e fazer já aí um primeiro tratamento dos dados para, quem sabe, até justificar as categorias que eu vou fazer. Depois, nós podemos também fazer um questionamento, por exemplo, sobre pesquisas no texto. Eu percebi, por exemplo, em alguns momentos da leitura das minhas entrevistas, que uma série de estruturas da universidade colocavam sobre um agente, que eram os professores, a responsabilidade do processo de internacionalização, que de facto não é, há entidades estatutariamente responsáveis por isso, mas surgia de uma forma frequente. Então eu tive necessidade em criar uma pesquisa que me definisse, eu vou mostrar como foi feito, criei uma nova pesquisa, chamei referências aos docentes, indicação dos docentes na estratégia de internacionalização e criei aqui uns termos de pesquisa para me procurar, porque às vezes era referido como docente, como professor, vocês depois podem ver, inclusive, em alguns vídeos tutoriais, como se fazem aqui estas pesquisas de texto. Para quê? Para que eu conseguisse, de uma forma simples, pesquisar no texto determinado tipo de expressões. E foi curioso, porque algumas entrevistas, nomeadamente duas, referiam com muita frequência os professores como responsáveis dessa estratégia de internacionalização. Então eu posso, rapidamente, pela pesquisa de texto, clicar e ver de que modo é que os professores são referidos como corresponsáveis pela estratégia de internacionalização, ela sim que era objeto da minha investigação neste projeto e que, quem sabe, é uma questão que ainda estamos a definir, não vamos fazer uma outra reorganização das categorias para incluir uma categoria sobre quem podem ser os agentes de internacionalização. E essa descoberta nós fizemos graças às ferramentas de questionamento e à utilização do WebQDA, porque caso contrário ela não nos tinha surgido de uma forma tão evidente se tivéssemos que fazer todo um processo de tratamento e de análise manual. E finalmente, as matrizes. O que são as matrizes? É a possibilidade de nós construirmos formas de analisar os dados que cruzam, por exemplo, os nossos códigos descritivos com os nossos códigos interpretativos. Vou fazer aqui um exemplo de uma matriz. Vou chamar ações de internacionalização. Versus, para comparar, por exemplo, com o perfil de gestores. Deixar aqui a descrição, é um campo vazio, podia ser, por exemplo, uma das minhas perguntas de pesquisa, podia ser isso, em que medida as ações de internacionalização são dependentes dos perfis dos gestores. Podia ser uma das minhas perguntas de investigação, eu colocaria aqui. Então eu vou colocar em linha o perfil dos meus gestores, aqui no caso, pelos cargos que ocupam, e vou colocar em coluna as ações de internacionalização, que, como vimos, é um dos códigos que nós construímos. Selecionei as 4 categorias, salvar, e vou gravar.
Já está. Vou dar um duplo clique. E tenho aqui a minha matriz de dados. Então eu consigo verificar que, por exemplo, a equipe de pró-reitores concentrou as suas ações em projetos de pesquisa e, essencialmente, foi essa a referência dos dados que ainda estão tratados. Mas, por exemplo, os diretores de institutos estão a apontar a sua estratégia de internacionalização, essencialmente, para o desenvolvimento de cursos. Né? E também aqui, eu ao clicar nesta matriz, vejam, à direita, imediatamente me aparecem as referências e eu posso já fazer uma análise, não só uma análise global sobre a frequência absoluta de referências de unidades de análise que eu classifiquei em cada uma destas categorias referentes a ações de internacionalização, como eu posso ir, por exemplo, visualizar as unidades de análise que foram selecionadas e que me permitem fazer uma leitura muito mais detalhada do meu projeto e particularmente dos resultados a que eu cheguei com esta análise de conteúdo às entrevistas sobre as ações de internacionalização. Então, essencialmente, era este o processo que eu gostaria de vos mostrar. De bordo, onde podemos fazer um cronograma de tomar nota. Se tivermos uma equipe, talvez seja importante fazer a utilização deste diário de bordo, até para também anotar todas as fases que às vezes vão ser necessárias de descrever na metodologia do nosso projeto de investigação, e o WebQDA disponibiliza-nos um fluxo de trabalho com todas as áreas do sistema, onde nós podemos ir marcar o que já foi realizado, o que não foi, tomar notas e observações. E uma das questões interessantes também do WebQDA é que todos estes elementos eles podem ser exportados, em alguns casos em formato PDF, noutros casos em formato de folha de cálculo, para que nós depois, no caso dos PDFs, podemos colocar como anexos ou como apêndices dos nossos relatórios de investigação, ou pela via do Excel, perdão, na exportação dos resultados, depois para fazermos outro tipo de análises estatísticas, se for o caso, ou de outro tipo de representações gráficas. Então, neste primeiro momento, era estes aspectos que eu gostaria de partilhar convosco, e estou agora disponível para alguma questão que possam querer colocar. Sim, boa tarde. Está a ouvir-me bem? Eu posso colocar uma questão, por favor? Sim. Está a ouvir-me bem? Estou sim. Sim, antes de mais, obrigada por esta excelente formação e aliás, e pelos esclarecimentos e esta primeira abordagem neste mundo que é o WebQDA. A minha questão é a seguinte: é possível fazer, por exemplo, uma revisão, uma análise documental ou uma revisão da literatura a partir, utilizando este software? Como é que se operacionaliza? Pronto, é possível. Vamos imaginar o seguinte: análise documental. Eu tenho vários casos, e este projeto que eu tenho aqui, quando eu disse que ele não estava concluído, nós vamos adicionar aqui, por exemplo, relatórios da universidade, que são relatórios públicos, o plano, entre eles, o plano de desenvolvimento institucional da universidade, que vai entrar como fonte interna, e nós vamos tentar olhar para esse plano de desenvolvimento institucional e atribuir uma boa parte daquelas categorias que nós temos ali, concretamente as ações que estão previstas, quem são os seus executantes e tudo mais. Na hora em que nós vamos fazer as nossas matrizes de análise, o WebQDA permite selecionar quais são as fontes que nós consideramos. Então, nesses casos que nós queremos ver as nossas categorias de análise com a análise documental, nós, por exemplo, marcamos apenas como fontes as fontes documentais e não marcamos as fontes que são, por exemplo, as transcrições das entrevistas. Isto numa perspectiva de complementaridade, mas pode ser feito todo um projeto de análise
de conteúdo sobre dados. Mas isso numa perspectiva descritiva, no sentido, isso numa perspectiva descritiva de contagem, do número, por exemplo, de artigos que focam determinada temática, mas depois isso carece depois uma explanação na discussão, certo? Isso é só mesmo, digamos, uma descrição, uma quantificação dos documentos que nós analisamos. É mais nessa perspectiva, não é? Olha, eu diria assim, é isso, mas é um pouco mais do que isso, porque à medida que eu fui incrementando a minha utilização do WebQDA, eu tinha essa perspectiva inicial de que o WebQDA, e isso para mim era uma descoberta já muito significativa, me ia permitir fazer tabelas ou matrizes de frequência absoluta, que depois podia transformar em frequência relativa, podia exportar para outro tipo de dados, e isso para mim foi algo maravilhoso, porque a forma flexível com que isso acontece, com que eu classifico, reclassifico, crio categorias, crio novas categorias, inclusive posso exportar valores de categorias para outras categorias, etc. Eu já achava isso muito interessante. E, efetivamente, essa é a perspectiva da frequência, da contagem que está a referir. Mas eu mostrei aqui alguns casos que eu não conseguiria detectá-los sem o WebQDA. Estou a falar, por exemplo, de quê? Das palavras frequentes, que às vezes me fazem surgir coisas que eu não contava com elas. E a análise documental, por exemplo, se nós trabalharmos com arquivos em PDF, o software ele faz a contagem de palavras, de termos, de expressões existentes nesses documentos e às vezes eles trazem-nos coisas novas que nós estávamos tão focados na literatura, naquela construção prévia das nossas categorias, que depois os dados, quando falam por si, nos trazem coisas novas. Mas a parte interpretativa, ela é feita com o auxílio das categorias e da classificação que nós fazemos das nossas unidades às nossas categorias, mas efetivamente depois, no final, a análise, se de facto há relação entre os dados ou não, é uma análise da nossa parte, não é? Como caracteriza a grande maioria das pesquisas de matriz qualitativa. Obrigada pelos seus excelentes esclarecimentos. Nada. Obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Eu tenho uma questão, não sei se posso. A minha questão é relativamente ao facto de que até que ponto é que a gente pode utilizar a chamada grande teoria na lógica do princípio de joia, por um lado. Por outro, em relação, qual é a relação que se pode estabelecer entre as categorias de análise e os códigos? Um código pode ser uma categoria pode ser um código, enfim. Ok, eu não utilizei análise de dados de nenhum projeto meu com as características da grande teoria, né? Eu conheço o que é a grande teoria, mas não trabalhei ainda com uma análise de dados dessa natureza. Mas eu vou assumir o risco daquilo que eu já conheço do WebQDA, de dizer que não terá grandes problemas em se adaptar a esse tipo de metodologia, porque ele permite uma grande flexibilidade de trabalho e eu já utilizei em situações de análise documental, de análise de conteúdo, de revisão sistemática da literatura, e eu sei que há trabalhos desenvolvidos sobre a grande teoria com a utilização do WebQDA. Então, conhecendo um pouco o que é a metodologia e a matriz e a forma de organização do sistema do WebQDA, eu arrisco-me a dizer que sim, que é possível, e se procurar no blog do WebQDA vai com certeza encontrar. E julgo também que uma das publicações do WebQDA, mas depois a Sónia poderá confirmar-me isso também, uma das várias publicações de livros que o WebQDA também tem disponível, tem um artigo, um capítulo exatamente sobre isso. Quanto à questão dos códigos, é o seguinte, nós temos, em termos de conceitos, códigos descritivos e os códigos interpretativos. Os códigos descritivos, eles são essencialmente para caracterizar, para descrever algo, sejam pessoas, sejam documentos, sejam instituições, e o WebQDA tem depois a outra parte, que são os códigos
interpretativos, que eu chamei muitas vezes aqui de categorias de análise, porque é o conceito, muita da literatura que eu consulto, mas de facto este nome de códigos é frequente de aparecer em muita literatura também, particularmente em sistemas de informação de análise de dados, e é o que o WebKDA faz. Eles permitem-se relacionar, como eu mostrei, nessas matrizes. Mas o processo de construção desses códigos, ele é relativamente aberto. Por exemplo, numa fase inicial nós podemos, se não temos uma estrutura hierarquizada já prevista, podemos começar por organizar os códigos livres, e uma das questões que o sistema tem é a transferência de dados e de registros, por exemplo, entre códigos. Isso poderá, de certa forma, ser um elemento contributivo para a sua questão. Eu posso, em determinado momento, registar dados ou classificar dados num código e haver um momento da minha investigação que eu repenso ou tenho um parecer que de facto aquilo que eu fiz não era esse o caminho, tudo o que está classificado num código deveria ter estado classificado noutro código. Eu não preciso de voltar a fazer isso, eu consigo fazer a transferência de registros de um código para o outro. Então essa versatilidade do software, eu acho que responde e atende em parte às suas questões. E agora acho que essas respostas seriam mais esclarecedoras se olhasse uma estrutura de dados, do tipo da investigação que está a fazer, como é que os dados estão organizados no seu trabalho, que tipo de dados são. Eu acho que isso agora requeriria uma análise um pouco mais fina e mais detalhada, mas eu acho que o WebKDA responde e atende às duas questões que colocou. Obrigado. Obrigada, Miguel. Eu vou sugerir só respondermos a mais uma questão, porque o nosso tempo já se alonga bastante, e a Manuela Estanqueiro deu indicação no chat que tinha uma questão para colocar relativa ao sistema de codificação. Sim. Eu não sei se força, Manuela. É assim, eu já estou... Conseguem ouvir-me? Sim, Manuel. Eu já estou a trabalhar num projeto e estou na fase, portanto, de codificação, só que, portanto, eu apercebi-me que nos códigos árvore eles vão aparecer sempre por ordem alfabética, e no meu caso a ordem que aparece é precisamente a inversa da explanação das minhas ideias e da discussão, o que é um bocado chato em termos de mostrar a imagem visual da árvore. Começa, por exemplo, por expectativas, quando eu termino na explicação acaba por ser eu parte das percepções e termino nas expectativas, mas na árvore aparece ao contrário. Por outro lado, quando eu quero introduzir novas categorias, por exemplo, tenho uma categoria e duas subcategorias, e já tinha, portanto, já estava mais ou menos feito. Entretanto, tive que rever e tive que introduzir nova categoria, mas eu não queria que ela me ficasse em último de todas aquelas que já estavam, eu queria que ela ficasse a meio. Eu não consigo fazer isso, ela vai-me parar sempre ao final. Portanto, isto na forma de visualização em que ficam as categorias todas uma abaixo das outras. Portanto, já aí, nem que eu quisesse fazer um print screen, que é aquilo que eu acabo por ver em muitos trabalhos editados, são os print screens daquela árvore de códigos que estão uns debaixo dos outros. E eu já percebi que provavelmente fazem isso. Manuela, eu desculpa, Miguel, interromper porque eu respondi... aquela questão que eu já tinha colocado ao António Pedro, é verdade. Essa questão já foi respondida. O problema é que eu falei hoje com a minha orientadora sobre isso e dei-lhe a resposta que o Dr. António Pedro me disse. Pois, é uma situação que está na... E ela disse-me que isso era muito chato, que não estava bem, e deu uma sugestão de eu colocar, por exemplo, a letra A para eu obrigar a palavra que eu quero a ir para cima. E depois eu... Sim, e há quem coloque o número para fazer isso. Pronto, e depois eu colocaria um quadradinho e depois pintaria, portanto, sem preenchimento para desaparecer. Dependendo do output que realizar, desculpa, Miguel, ter interrompido. Nada, Pedro, respondido à Manuela e pronto, eu penso que era só mesmo para... Dependendo do output que querá, excetuando o mapa de códigos, que ele depois estabelece a ordem que está nos códigos, se fizer uma exportação, seja para Excel de uma matriz, seja
do mapa de códigos consegue fazer essa reordenação, porque é isso que vai apresentar, não é? O que nós temos feito e está nos testes é a possibilidade do utilizador fazer o drag and drop, mas só que há uma parte que ainda não está fechada, por isso é que está na versão de teste, é que ele manter isso gravado de sessão para sessão. O que é que isto quer dizer? Eu atualmente tenho na versão de teste WebQDA a possibilidade de fazer o drag and drop para reorganizar as minhas categorias de acordo com a posição que eu quero. Não é que isso não vai influenciar na discussão, mas visualmente eu não quero daquela forma, isso está correto. Só que há uma parte que necessita, que é gravar na sessão, ou seja, a Manuela sai hoje do software, amanhã entra novamente e ele mantém essa posição, que é isso que ainda não está feito. Excetuando o mapa de códigos, que é o único ponto aí que não está correto, pode resolver dessa forma, ou coloca uma letra atrás ou numera. Se numerar e colocar um, também vai-lhe resolver esse ponto. Se fizer a exportação para Excel, não tem que se preocupar com isso, aí reordena da forma como quiser, na matriz também permite fazer isso, só naquela parte do mapa de códigos não é possível porque ele faz a leitura diretamente na árvore, ok? Ok, pronto. Porque ela achou um bocado estranho e foi por isso que eu resolvi voltar a colocar a questão. Tá, obrigado. Vou tentar fazer. Tá. Ok, obrigada.